Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esperar entrar mais algumas pessoas para poder começar aqui a nossa live. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Sandra. Boa noite, IK67. Sejam todos muito bem-vindos aqui a essa live. Eu sou a Diva Oliveira e eu ajudo mulheres, a faturar de 3 a 5 mil reais com bolos afetivos. E essa live daqui é uma das lives da maratona que a gente preparou, para a grande aula que vai ter no dia 23 de março, às 20 horas, aonde eu aguardo todos vocês lá. E o tema hoje dessa live é: devo fazer estoque de ingredientes na confeitaria, principalmente se eu estiver começando agora? Esse eu acho que é o dilema de qualquer pessoa que está começando nessa área de confeitaria, se eu devo ou não, ter estoque de produto, de insumos, se eu devo ter estoque de embalagens. Será que é necessário ou não é necessário? Para as datas festivas, será que eu devo correr e fazer um estoque de embalagens personalizados? Agora que está chegando a Páscoa, Dia das Mães, será que é o correto? Ou será que esse é o correto para mim, que estou começando agora, fazer esse estoque? Boa noite, sejam todos bem-vindos. E eu vou começar falando um pouco para vocês, da minha experiência e da experiência de outros alunos também. Para quem está começando na confeitaria, está há pouco tempo, não tem um volume grande de encomendas, será que eu devo correr? Eu vejo uma promoção de leite condensado, eu vou lá e faço um estoque, eu compro, a caixa ela vem, se não me engano, acho que quando é aquela caixa Tetra Pak, ela vem com 27 unidades. Será que eu devo chegar lá e comprar 10 caixas, 270 leites condensados, para ter aquilo armazenado e aproveitar aquela promoção? Será que deu aquela promoção de açúcar, aquela promoção de farinha de trigo? Eu devo correr lá e fazer um estoque? Duas coisas. Primeiro, ver a validade desse produto. Quando um supermercado ou um atacadista, ele coloca em promoção, com um preço bem atraente, algum produto, a primeira coisa que você deve ver é a validade desse produto. Geralmente eles fazem com produtos que estão próximos de vencer, às vezes 1 mês, 2 meses, Se tiver com 2 meses de validade, 60 dias, será que eu vou conseguir utilizar todo esse estoque que eu comprei, nesses 60 dias? Será que eu vou conseguir vender todo ele? E passados esses 60 dias, eu estou com aquele estoque de leite condensado. O que eu vou fazer agora se eu não tive pedido o suficiente? Vou me desesperar? Então a gente tem que parar e pensar, ver toda a logística que existe, dentro da minha produção. Essa minha produção, ela pode ser uma produção grande ou uma produção pequena. Eu estou começando agora, eu vendo 1 bolo por dia, eu vendo 2 bolos por dia. Será que o volume da minha produção pede que eu tenha um estoque assim tão grande, de produtos? O leite condensado, geralmente, ele tem 1 ano de validade, Se você for olhar ali na embalagem dele, tá ali a data de fabricação. Um exemplo, dia 1º de fevereiro de 2023, validade 1º de fevereiro de 2024. Creme de leite, ele tem geralmente, principalmente esse de caixinha, o HT, ele tem uma validade um pouco menor, geralmente depende muito de marca, do tipo de processo
de produção que teve ele até ser envasado, né? Então, geralmente de 6 a 8 meses. Então, o tempo de validade dele é menor. Então, a gente tem que sempre ficar atento a isso, né? Ingredientes secos, farinha de trigo, maisena, chocolate, pó, né? Além da questão da validade, que é importante você ficar atento, você também tem que ficar atento ao local que vai ser armazenado, né, esse ingrediente seco, esse seu insumo seco. Não só no local onde você está comprando, adquirindo ele, mas como também no local onde você vai armazenar, ou na sua cozinha, ou no seu ateliê, ou na sua loja, né? Porque dependendo do local, pode ele ficar contaminado, né? Vir já contaminado com cepas de insetos, né? Ou se contaminar com cepas de insetos, até mesmo no local onde você armazena, no seu ateliê ou na sua cozinha, né? Com outros produtos, e daqui a pouco começar a aparecer aqueles mosquitinhos que voam, né? Que acontece muito em alimentos secos, em arroz, feijão, macarrão, farinha, né? Então tem que ficar atento a esses detalhes. Será que o local onde eu armazeno, né, o meu produto seco, ele é adequado para armazenar uma quantidade grande por um longo período, sem que eu tenha perda de material? Então, tudo isso precisa ser analisado. Então, por isso, desse tema que eu trouxe para vocês, né? Devo fazer estoque, né, de ingredientes na minha confeitaria, né, no meu ateliê, na minha produção, na minha loja? Tudo vai depender, né, da saída que você tem de produtos, né? Se você tem um volume grande ou pequeno, se você tem um local adequado para estar armazenando esse produto, a validade que esse produto tem desde o momento que você comprou até em que expira essa validade. Então isso tudo tem que ser analisado, não apenas o valor que você está pagando por esse produto no momento que você compra, né? Porque a gente acaba indo na emoção. Opa, deixa eu aproveitar, né? Comprar essa barra de chocolate, comprar essa manteiga, comprar esse creme de leite, né? Então a gente tem que estar atento a todos esses itens. Eu não falo para que você não faça um estoque, apenas que você se planeje para que você tenha um estoque e não tenha perda, né? Não tenha prejuízo, né? Ou porque esse estoque vai ficar parado. Estoque parado é dinheiro parado, né? Se o dinheiro está parado, ele não está rendendo, né? Não significa que você tenha que o dinheiro parado está investindo, mas você pode estar utilizando esse dinheiro que você usou para comprar uma certa quantidade de produtos, né, para estar investindo, né, em outro material, em outro insumo, em um equipamento que pode ser mais útil naquele momento. Então a gente tem que estar sempre atento a tudo isso. Boa noite para quem está chegando, boa noite Andréia, Vinha Amâncio, Bel Silva, Fabrícia, Doces com Amor, sejam todos muito bem-vindos. Meralice Santos, Heloísa, Michele, Sandra Matos, Luiz Fernando, Thalita, Ornelas, sejam todos muito bem-vindos aqui a essa nossa live, aonde é uma série de lives que a gente está fazendo para a aula que vai ter no dia 23 de março, agora às 20 horas, aonde eu vou estar falando, né, muito sobre o método que eu criei, que é o método de bolos afetivos, aonde eu ajudo mulheres a ganhar de 3 a 5 mil reais por mês com bolos afetivos, né, fazendo bolos afetivos e comercializando eles, e aonde eu dou várias técnicas, ensino, né, não só a receita, porque a receita é apenas um pequeno detalhe, porque receita você pode pegar no Google, no livro, alguém te fornecer uma receita, mas eu te ensino desde o momento em que o cliente entra em contato com você a fidelizar esse cliente, né, e fazer com que esse cliente seja o seu vendedor, sim, que ele propague, né, o seu produto, que ele fale bem do seu produto e ele consiga vender para você. No momento em que ele falar bem do seu produto para outra pessoa vai querer estar adquirindo.
Então, é apenas uma maratona nessa semana e a próxima temos encontro aqui marcado, sempre às 18 horas. Hoje está sendo uma exceção às 19 horas. Peguei um pouco de trânsito aqui no Rio de Janeiro, não consegui chegar a tempo, mas estou aqui para estar passando todas essas informações. E caso vocês tenham dúvidas, pode estar fazendo. Tem uma caixinha aqui, um círculozinho com um ponto de interrogação. Vocês podem fazer a pergunta ali, caso eu não veja a pergunta aqui nos comentários. E aproveita e encaminha essa live para outros amigos, outras confeiteiras, para a família, para que mais gente tenha acesso a essa informação. Vou tomar aqui um pouquinho de água. Então, devo fazer estoque de ingredientes na minha confeitaria, no meu ateliê, na minha loja? Se você está começando agora a produzir bolo, a minha orientação é que não faça estoque, né? Porque você não sabe se aquela quantidade de ingredientes que você vai comprar, você vai utilizar todos eles, né, num curto período de tempo. Então, eu oriento você a estar comprando pequenas quantidades, sempre fazendo pesquisa, né, para ver em qual local você consegue adquirir esse produto com um preço, né, que encaixe dentro, né, ali da precificação do produto que você vai estar vendendo, né, porque não é apenas você pegar o gasto que você teve e multiplicar por 3, a precificação, né, que vocês vão aprender lá dentro do curso, que a gente vai estar passando todas as informações no dia 23 de março. Eu explico, né, como fazer a precificação. Tem uma planilha de precificação que vocês vão aprender, né, a colocar o preço correto no produto que você está vendendo. Então, se você tem lá no seu cardápio, você está começando, você vende 3 sabores de bolos. Um exemplo, você vende bolo de cenoura, bolo de chocolate e bolo de fubá. 3 sabores, né? Você tem ingredientes em comum para esses 3 sabores, né? Você tem a farinha de trigo, você tem o açúcar e você tem a gordura, que pode ser igual para os 3 ou diferente. Vamos dizer que todas as gorduras sejam a mesma. Óleo vegetal. Então você tem 3 ingredientes em comum: farinha de trigo, açúcar e óleo vegetal, para esses 3 sabores de bolo. Então eu sugiro que você compre uma quantidade de produto que dê para você produzir durante 30 dias, né? Porque é uma quantidade de produto que com certeza não vai passar da validade, né? E você não vai ter perda, e que você vai estar utilizando nesses 3 produtos que você vende no seu cardápio. Agora, são sabores diferentes: bolo de cenoura, de chocolate, de fubá. Bolo de cenoura, você tem um vegetal, né, ali, que é a cenoura, e que é um alimento perecível, né? Você vai armazenar ele na geladeira, mas eu não oriento você a comprar uma quantidade grande, né? Porque talvez os bolos que você venda nesses 30 dias, né, não sejam apenas bolos de cenoura. Se você tiver apenas um pedido de bolo de cenoura e 20 pedidos de chocolate, mais 10 de fubá, a cenoura vai ficar lá na sua geladeira, vai acabar estragando, né? Então você vai ter uma perda. Chocolate vai depender se você usa nesse bolo o chocolate em pó ou chocolate em barra, né? E também ter o cuidado, a questão não só da validade, mas o local onde ele está sendo armazenado, para que ele não seja contaminado, porque também, tanto no chocolate em pó quanto no em barra, pode dar bichinhos nele, né? Então tem que ter atenção a isso. E o bolo de fubá, que seria o terceiro sabor que você tem no seu cardápio, né? O fubá, que é um ingrediente seco, né? Ele também pode ter o mesmo problema que tem não só no chocolate em pó, como também na farinha de trigo, que é ele vir contaminado já com algumas larvas de insetos, que isso pode acontecer no local onde fica armazenado lá no supermercado ou na loja atacadista, né? E no decorrer do tempo em que ele está na sua cozinha ou no seu ateliê,
essa larvinha, né, no caso esse inseto, ele vir se desenvolver e criar aquele bichinho que começa a voar. Então, sempre está comprando, né, poucas quantidades de acordo com a sua produção. Outro ingrediente que vão nesses 3 bolos que eu dei de exemplo, ovos, também é um alimento muito perecível, né? O ovo, né, vocês podem ver depois lá no meu feed, tem postagem que eu falo sobre cheiro de ovo, né? Tem muita gente que fala assim, meu bolo fica com cheiro de ovo. Se o ovo for fresco, né, ele não vai ficar com cheiro de ovo. Se você seguir todas as orientações, né, de como tá manuseando, né? Na minha produção, eu não tiro aquela película da gema, que muita gente diz que dá cheiro de ovo no bolo, dá cheiro de ovo no quindim, né? Se você utiliza um ovo fresco, né, isso não vai acontecer. Agora, se for um ovo que já tem mais idade, um ovo velho, né, provavelmente isso pode estar acontecendo. E se você faz um estoque de ovos, deu promoção de ovos, e eu vou lá, corro e compro 4 cartelas daquela com 30 ovos, né? E eu não utilizo, né, esses ovos, eles estão armazenados, né, na minha geladeira, né? E se você, não sei se vocês já se atentaram, o ovo tem data de validade. Na embalagem vem escrita a data, não da fabricação, mas sim a data em que da postura do ovo, né, em que a galinha colocou o ovo, né, e a validade dele, durabilidade de acordo com a vigilância sanitária, né? Então tem a validade ali nele. E o ideal é que você utilize sempre, compre ovos sempre próximo à data da postura, né? A data que seria da produção, né, em que a galinha colocou esse ovo, que está lá, né, a data de produção desse ovo, né, porque ele está mais fresco. Se ele está mais fresco, a probabilidade do seu produto ter cheiro de ovo vai ser muito menor, né? Então, também não oriento a fazer estoque de ovos. Pequena dica, né? Como eu vou saber, né? Eu descartei a embalagem, como que eu vou saber se o ovo está tão fresquinho ou já está um ovo mais velho? Quando você quebra o ovo fresco, né, a clara ela vai estar bem consistente, bem junta, né, da gema, né? Você percebe que ela fica até altinha, né? Ela não esparrama tanto. E quando o ovo é mais velho, o ovo já tem 1 semana, 10 dias, né, 15 dias, quando você parte o ovo, né, você vai ver que imediatamente que você partiu, a clara parece um rio, né? Parece um mar, ela dissipa, né? Ela espalha, né? E esse ovo ele não está tão fresco, não significa que ele não está bom para ser utilizado. Não é o ideal. Assim, boa noite para quem está entrando. Boa noite, Anne Costa. Boa noite, Regina. Maria Aparecida, seja bem-vinda. Carlos, Luanda, Cássia, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live, onde eu falo um pouco se devo fazer estoque ou não de ingredientes na minha confeitaria, no meu ateliê, na minha cozinha, né? E principalmente para quem está começando, né, a trabalhar com a produção de bolos, mais especificamente bolos afetivos, né? Que é um método que eu criei e que eu ensino, né, a vocês a estarem não só reproduzindo, mas multiplicando isso em vendas, né? Porque eu ensino mulheres confeiteiras, homens também confeiteiros, né, a ter uma renda de 3 a 5 mil reais por mês com a venda de bolos afetivos. E no próximo dia 20 de março, dia 23 de março, às 20 horas, eu vou dar uma aula onde eu vou contar todos os segredos, né, e muito mais sobre isso. Então nos acompanhe nessa maratona de lives que a gente vai ter diariamente essa semana e na próxima, trazendo muitas dicas aqui para vocês. E se tiverem alguma dúvida, só colocando aí nos comentários ou na caixinha de pergunta, e aproveita e encaminha essa live, né, para outras pessoas poderem também
ter acesso a essa informação. Se você já tem um fluxo maior, né, na produção, uma logística maior, você produz 10 bolos por dia, 20 bolos por semana, né, você pode se programar, né, e ter uma quantidade de insumos maior, né, no seu estoque, né, ou na sua cozinha, ou no seu ateliê, né, ou na sua loja. E conforme você vai aumentando, você consegue ver a maioria dos bolos, dependendo se você for fazer esses bolos afetivos, que chamados por muitas pessoas de caseirinhos, né? Ele tem em média de 20 a 22 centímetros de diâmetro. Dependendo da receita, leva de 3 a 4 ovos. Então, uma cartela com 12 ovos dá em média de 4 a 5 bolos, dependendo da quantidade de ovos que tenha a sua receita. Né? Então, se você sabe, eu produzo 20 bolos por semana, né? 20 bolos por semana, se cada receita eu utilizo 4 ovos, eu preciso de 80 ovos. Né? Então eu sei que eu posso comprar 80 ovos, né? Porque eu sei que eu vou utilizar na minha semana 80 ovos. Posso ter uma sobra, compro um pouquinho mais, né? Compro 90 ovos, né? Então eu sei que eu vou estar utilizando e eu vou estar utilizando ovos frescos, né? E aí eu sei a quantidade de farinha de trigo, eu sei a quantidade de bolos, né? Desses 20 bolos, quantos desses 3 sabores que eu tenho no meu cardápio, né, que eu falei lá no início, chocolate, cenoura e fubá, quantos em média saem por semana? Então eu sei a quantidade de farinha de trigo que eu gasto semanalmente, a quantidade de cenoura, a quantidade de fubá. E aí eu vou fazendo o meu estoque de acordo com a minha produção semanal, de acordo com a venda que eu tenho semanalmente, e com isso eu não tenho desperdício. Né? E com o passar do tempo, a gente vai ganhando experiência e vai vendo o que sai mais, o que sai menos, o que a gente pode ter em estoque e o que a gente não deve ter em estoque. Eu nunca digo que não faça isso. Eu oriento, né, e sugiro que talvez isso não dê muito certo, talvez você possa ter prejuízo, mas a decisão final sempre vai ser sua, né? Eu começo a falar, me dá sede aqui. Acho que falo muito. Então, esse cuidado que a gente vai tendo e que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Claro, quando eu comecei, né, há 2 anos e pouco atrás, né, eu tive muito prejuízo. E por isso que eu venho aqui trazendo todas essas informações, todas essas dicas, né? Porque eu não quero que você passe, né, por esse prejuízo, né, quando você estiver começando, iniciando, né, na confeitaria. Será que eu devo comprar? Não, eu não posso perder. Quem é aqui do Rio de Janeiro sabe do aniversário de um grande hipermercado, né, que é o supermercado Guanabara, que tem um aniversário, né, do Guanabara, se eu não me engano, eu acho que é outubro ou novembro, né, no finalzinho do mês, né, ou é outubro ou novembro, não me lembro. Se tiver alguém aqui do Rio e souber, me diz aí, se é outubro ou novembro o aniversário do Guanabara, né, em que tem promoções assim, você fica maluca, tentada, né, a querer, né, fazer o estoque para o ano inteiro. Você que está começando, não faça isso. Se você fez a precificação correta, né, para a venda do seu produto, não tem essa necessidade. Se você já tem uma venda semanal, mensal, né, pré-estipulada, né, e você tem ali tudo anotadinho na sua planilha, né, então você pode até fazer um estoque, né, de determinados produtos que tem uma validade um pouco mais longa, né, para que você tenha uma margem de lucro um pouco maior em cima daquela precificação que você fez. E atenção, quando eu falo na precificação, a precificação do produto você deve fazer com o valor do insumo cheio. Quando eu digo o valor do insumo cheio,
é o valor sem ser promoção, porque você não compra sempre aquele produto na promoção. Então, quando você for fazer o valor de venda do seu produto, né, e for lá na planilha de precificação que vocês vão ter acesso lá no meu curso, Métodos Bolos Afetivos, né, você sempre vai colocar o valor do produto sem ser na promoção, né? Então, se você comprou a sua farinha de trigo a R$ 3,50 porque estava na promoção, você não vai colocar lá na sua tabela de precificação R$ 3,50, você vai colocar o valor que é vendido normalmente, esse produto. Se ele é vendido a R$ 5,80, você vai colocar R$ 5,80, independente de você ter comprado ele naquele mês a R$ 3,50. Porque senão, a precificação você não faz todo dia, você não faz semanalmente, né? Senão você acaba tendo prejuízo, porque esse mês você comprou a R$ 3,50. No mês seguinte, você comprou a R$ 7,50, né? E aí? Você estava com uma margem de lucro, chutando aqui, de 80%, né? Naquele mês que você fez a precificação com o desconto. Mas só que você esqueceu que nos meses seguintes está o preço normal. Então, sua margem de lucro não vai ser de 80%, vai ser de 40%, né? Porque você esqueceu desse detalhe. E detalhes são fundamentais, né, em tudo que você faz, seja na confeitaria ou em qualquer outro ramo que você esteja de comercialização de algum produto, né? Então, sempre ficar atento a isso. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, Daipim, Leila, Doces Sonhos. Boa noite, Coelho. Sejam todos muito bem-vindos. Masterchef Imaculada, boa noite a essa nossa live. E voltando aqui, devo, né, fazer estoque de ingredientes para minha confeitaria, né? Hoje, né, com a experiência que eu tenho de vendas de bolos afetivos, que eu vendo além de bolos afetivos, que são os chamados por muitos bolos caseiros, o meu é bolo afetivo porque ele tem mais do que um bolo caseiro, né? Que eu vou falar no decorrer dessa semana e da próxima, né? Tem várias características que diferencia ele de um bolo caseiro para o bolo afetivo, que é o que eu comercializo e que é o que eu ensino para vocês também estarem fazendo e comercializando. Eu também vendo bolos festivos, que são os bolos de festa, bolo de casamento, aniversário, batizado, enfim, bolos para festas, né? Então, o meu estoque, ele é um só, né, para os dois estilos de bolos que eu produzo. Hoje eu já consigo fazer, né, um estoque de determinados produtos. Sim, hoje eu tenho um estoque considerável de açúcar, de farinha de trigo, de fermento em pó, de chocolate em barra e chocolate em pó, porque são ingredientes que eu uso em grande quantidade e tem uma saída muito grande também. Manteiga, né? Eu já compro ela, eu não compro a embalagem de 200 gramas, porque todos os meus produtos eu faço com manteiga, eu não utilizo margarina, né? Até, se não me engano, acho que foi hoje ou ontem, eu fiz um post lá no meu feed, então quando acabar essa live, corre lá que eu coloco a diferença entre manteiga e margarina. Se você quiser utilizar margarina, pode estar utilizando, né? Eu, na minha produção, por questões de sabor, questões de estrutura, né, questão de saúde, eu prefiro utilizar a manteiga. Então eu não compro aquele tablete de 200 gramas, eu compro a caixa de 5 quilos, né, direto em uma empresa atacadista que vende para quem tem CNPJ, né? E eu compro geralmente 10 ou 15 quilos de manteiga. Quando chega na minha produção, eu porciono essa manteiga, né, de acordo com a quantidade que eu já sei que eu utilizo para cada bolo e guardo ela no freezer, né? Mas essa quantidade para mim
não dura tanto tempo, né? Um mês é basicamente o tempo que eu uso essa quantidade, às vezes até mais, porque uma das coberturas que eu utilizo nos meus bolos de festa é a base de manteiga. Então eu utilizo uma quantidade grande, né? Ovos, né? Além da produção dos bolos, né? Eu utilizo a clara, né? Para uma cobertura que eu utilizo dos bolos de festa. Mas ingredientes que eu não compro em quantidade: cenoura, que eu tenho dentro do meu cardápio, dois tipos de bolo de cenoura, né? Não compro em quantidade. Eu tenho no meu cardápio bolo de fubá, que não tem uma saída tão grande quanto um bolo de chocolate. Então eu sei, né, quantos bolos em média eu vendo de fubá por mês, e aí eu compro de acordo com essa quantidade que eu vendo por mês, né? Claro que tem sempre uma sobra, né? E tem alguns outros ingredientes, né? Que eu utilizo, bicarbonato. Eu tenho bolos que levam banana, que é uma fruta muito perecível, ainda mais no calor, né, aqui do Rio de Janeiro, calor do Nordeste, né, que você compra a banana hoje e daqui a 2 dias a banana ela já está super madura, né? E como eu utilizo a fruta fresca, né, eu não tenho como segurar o tempo de amadurecimento dela. Então eu não tenho como estocar. Eu vou comprando, né, a banana de acordo com os pedidos que vão chegando, né, na minha produção. Então, para vocês verem, né, nem todos os insumos que a gente utiliza a gente pode comprar ou deve comprar em quantidades, porque você pode ter prejuízo. E prejuízo é uma coisa que aqui eu tento riscar, né, da nossa lista, né, porque a gente não pode ter prejuízo. E se você segue essa regrinha, né, você não tem prejuízo, você sempre vai ter lucro. E é basicamente isso, né? É a questão. Então, assim, empecilhos, né, que possam ter. Diva, então, eu não vou colocar no meu cardápio, que você falou, um exemplo, um bolo de... eu tenho dentro do meu cardápio o banana bread, né, que é um bolo de banana feito com aquela banana bem madurinha, né? O ideal é que quanto mais madura, quanto a casca já esteja bem pretinha, quanto ela mais madura, mais doce ela é e mais saboroso vai ficar o seu bolo, né? E nesse banana bread vai a banana bem madura, gotas de chocolate e nozes, né? Gotas de chocolate ou chocolate em barra que você pica ele, que pode também, é a opção. Você pode armazenar uma certa quantidade de acordo com a validade, de acordo com o local onde você está armazenando, né? As nozes, que é uma oleaginosas, mais uma dica, em oleaginosas, sempre armazenar do freezer, porque oleaginosas, nozes, castanhas, avelãs, né, macadâmia, elas com muita facilidade elas acabam ficando com aquele gosto de rançoso, né? Principalmente se ela ficar a uma temperatura muito alta. Quando eu digo temperatura alta, temperatura ambiente, né? Porque dentro de uma cozinha, ou na maioria, acredito que a maioria das pessoas que estejam aqui presentes nessa live ou que vêm assistir essa live, né, não tem uma câmera fria para estar guardando, né? Então vai estar guardando dentro de um armário, né, dentro de uma estante aramada, e fica sempre próxima à cozinha, talvez não seja distante, a temperatura fica elevada, né? A temperatura passa dos 24 graus Celsius, né? E as oleaginosas, né, com altas temperaturas, ela tende com mais rapidez a ficar aquele gosto de rançoso. E para que isso não ocorra, dica da diva, armazenar no freezer, né? Comprou, armazena lá no freezer. Na hora em que você for utilizar, você retira aquela porção que você vai estar utilizando, né? Deixa chegar na temperatura ambiente, e para que ela tenha todo aquele aroma,
né, toda aquela crocância, vamos estar torrando ela ou no forno ou na frigideira, né? E que ela vai ter o mesmo sabor, né, como se tivesse sido acabado de ser colhida, né? Então fica aí a dica. Então, para o bolo de banana, a oleaginosa, o chocolate, mas e a banana? Que eu preciso usar aquela banana bem madurinha, né? Aquela banana que já está com a casca bem pretinha, né? Que tem bastante açúcar. Como que eu vou comprar ela, né, em grandes quantidades e armazenar sem ter perda? Não tem como, né? E como aqui nós trabalhamos sob encomenda, nós não temos pronta entrega, nós conseguimos nos programar, né, para estar comprando de acordo com a demanda. E lá dentro do curso eu ensino, né, como vocês estarem produzindo não só o banana bread, mas os outros sabores também que eu ensino lá dentro do curso Método Bolos Afetivos, né, como você está armazenando, né, esse bolo banana bread, né? Então, se você tem a possibilidade de comprar bastante banana dessa madurinha e você sabe que você tem uma saída, exemplo, sei lá, 5 bolos por mês, né, desse bolo, 10 bolos, né, banana bread, você pode produzir, congelar, e lá dentro do curso Método Bolos Afetivos eu ensino como você congelar, como você descongelar e como você orientar o seu cliente a estar realizando o consumo desse bolo. Então você vai poder, né, tá aproveitando, né, essas bananas, né, que você comprou num preço bacana, ou que você tinha lá, né, na sua fruteira e acabou ficando madura demais, você não sabe o que fazer, né, você pode estar utilizando e colocando ela dentro da sua produção. Então, assim, se vocês querem mais dicas, né, mais informações, mais conteúdo, né, sobre a questão se devo ou não, né, armazenar insumos dentro da minha produção ou não, acompanha a gente nessa maratona de lives que vamos ter essa semana e na próxima semana, e no dia 23 às 20 horas eu vou dar uma aula onde eu vou falar tudo que tem dentro do curso Método Bolos Afetivos, a turma que a gente vai estar abrindo, né, e que vai ser bem legal, porque assim, o conteúdo está recheado de conteúdo, né, tem vários bônus, vários brindes, né, e assim, é um curso onde a receita é um item, né, porque receita você pega na internet, tem vários, entra lá, bolo de banana, tem milhões de receitas de bolo de banana, bolo de chocolate, tem milhões de receitas de bolo de chocolate, né? Agora, técnica, né, saber vender esse bolo, né, saber fidelizar o seu cliente, saber colocar um valor nesse bolo, né, que seu cliente veja que aquele bolo ele tem aquele valor e pague por aquele valor. Isso você não vai encontrar numa receita na internet, nem no livro de receita, mas lá no curso Método Bolos Afetivos, que a gente abre turma no dia 23 de março às 20 horas, você vai encontrar isso e muito mais. Então, eu vou deixar depois lá no meu link da bio, um link para vocês entrarem, né, e se cadastrar no pré-lançamento desse curso, onde eu vou estar passando todas as informações para vocês. E amanhã a gente tem encontro marcado com mais um tema delicioso, né, sobre método bolos afetivos, e que eu vou trazer muita novidade e muita coisa que eu tenho certeza de que vocês ainda não sabiam. Até amanhã. Tchau.